Nós hoje vamos partilhar a palavra os dois. Eu convidei o meu marido, porque hoje estava delegado a mim dizer alguma coisa, mas nós vamos dar os dois. Hoje é dia dos casais, na ICMAF, e então eu achei por bem nós fazermos aqui esta dinâmica também, para poder explicar, não é? O que eu acho, o que ele acha, o que é que vocês acham? Eu acho que é muito bom, acho que vai ser muito bom. Então nós vamos falar como orar em 5 dimensões. Amém? Eu penso que já está aí. Nós sabem que nós estamos na nossa campanha de oração dos 40 dias, então nós temos vindo a aprender muita coisa. E temos estado a debruçar mesmo sobre a oração e temos aprendido muitíssimo e temos já visto resultados fantásticos nas pessoas que estão connosco na campanha, que estão empenhados em desenvolver o seu lado de oração, essa parte que é fundamental na nossa vida. Amém? Nós temos visto isso nos grupos, na igreja em si, em toda a ICMAF. E então, hoje nós vamos orar em 5 dimensões. Primeiro nós vamos ver 2 verdades muito importantes que possivelmente nós já conhecemos, mas que será importante nós recordarmos, ok? 4 bases fundamentais da oração. Amor, 4 bases fundamentais da oração, quais são? Bom, a primeira que nós podemos ver é que Deus é um Deus multidimensional. Como é que é isto, multidimensional? Sabem que a nossa realização, ou a tua realização na oração, a gerar boas orações, não vai de ti, não é? Não é por nós que nós entendemos que vamos ter uma oração eficaz, mas quando nós oramos, a nossa oração não é eficaz, não depende da nossa oração. Mas aquilo que depende da nossa oração ser eficaz é o entendimento que nós temos de Deus, aquilo que nós entendemos de Deus. E isso vai fazer com que a tua vida de oração seja efetiva, seja eficaz, a partir do momento em que tu entendes que Deus é o mais importante, não é aquilo que tu falas. Então, como é que nós podemos demonstrar esta verdade que eu acabei de dizer? Ok, nós podemos mostrar sim esta verdade, ou seja, nós vemos isso na criação, não é? Toda a criação de Deus complexa, ninguém entende, mas é verdade, é aí que nós vemos a mão de Deus. Então nós vamos ler Romanos 1:20, diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O Deus Criador, que fez todo o universo, o mundo e a criação, é multidimensional. Fixem, Deus é multidimensional. Amém? É muito importante isto que nós vamos ouvir ao longo de toda a ministração da palavra. Há dimensões que conhecemos, mas há outras que não é? É complexo, é verdade. A Bíblia fala-nos do reino espiritual. Não vemos, é um reino que nós não vemos e também não participamos desse reino espiritual. Okay? Sim, mas também a Bíblia nos fala sobre a criação. Muitas vezes não precisamos ler a Bíblia para nós percebermos que Deus está na criação. Deus está na natureza, Deus, Ele ama a humanidade, Ele é criativo, Ele é um Deus organizado, Ele ama a diversidade de tudo aquilo que Ele criou, tem uma certa diversidade. E nós podemos ver também que Deus é um Deus de poder. Como é que nós podemos ver? Nós podemos ver esse poder nos trovões, nas tempestades, muitas coisas que nós vimos às vezes até que nem são tão boas, caso de terremoto e assim, e vê-se é o poder de Deus. Isso não acontece por acaso, isso acontece pelo poder de Deus.
Então, não há grandes desculpas para nós não acreditarmos que Deus existe. Não existe. E se nós pensarmos bem, é muito mais, é preciso ter muito mais fé para nós não acreditarmos em Deus do que propriamente para acreditarmos. Se nós seguirmos aqueles sinais da própria natureza, mas já não estou a falar da espiritualidade, mas da própria natureza, é preciso muito mais fé para não acreditar em Deus do que para acreditar. Sim, é verdade. Eu posso dar um exemplo. Nós ouvimos falar do Big Bang, não é? Toda a gente fica curioso e há muitas especulações à volta disso. Mas eu, sinceramente, a minha opinião, aqui como Paula, eu acredito que sim. Acredito que possa ter havido realmente toda aquela explosão, tudo aquilo que eles disseram, eu acredito. Mas também eu acredito algo que para mim é muito importante. Para ver tudo o que aconteceu, para mim, teve que haver a mão de alguém. Isto é o que eu creio. Não tenho muita fé para ser ateu, não é? Ateia é o que se diz, penso eu, não é? O feminino de ateu. Sou mais racional do que afirmar que as coisas simplesmente acontecem para mim. Alguém faz acontecer. Ok? Há muitas coisas que nos mostram que Deus é um Deus de complexidade. E podemos ver na Bíblia, não é? Vamos ler Jó, no capítulo 11, no versículo de 7 a 9, diz: você consegue perscrutar ou examinar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus. O que você poderá fazer? São mais profundos do que as profundezas. O que você poderá saber? Seu comprimento é maior do que a terra, e a sua largura é maior que o mar. Amém? Vemos aqui que Deus é multidimensional, certo? Porque a criação mostra a sua complexidade. Amém? Amém. Outra forma que nós podemos ver que Deus é um Deus multidimensional, nós vemos isso na encarnação de Jesus. Ou seja, Deus é multidimensional porque Jesus, Deus, Ele se fez carne. E isso é multidimensional. João 1,14 diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai. Pai de graça e verdade. Cheio de graça e verdade. Então Jesus, sendo Deus, Ele veio de uma forma humana. E como é que nós percebemos isso? Nós podemos pensar que se Deus quisesse comunicar, por exemplo, com uma vaca, Ele tinha vindo em forma de vaca. Se Deus quisesse comunicar com algum outro animal, Ele tinha vindo em forma de um outro animal que que encontramos na criação. Mas Ele quis vir em forma de homem. Ele quis vir em forma de homem. Nós temos que entender que, por Ele ter vindo nesta forma multidimensional, em forma de homem, é porque Ele se quer comunicar connosco. Ele não se quer comunicar com outros seres. Ele quer se comunicar connosco. E a prova é o nascimento de Jesus. Amém? A prova é o nascimento de Jesus. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E não sei se vocês conhecem alguém que é assim para sempre. Olha, sinceramente, não. Só Jesus. Eu não conheço ninguém que é igual. Mas eu posso vos dizer que nós nunca e jamais seremos, nunca fomos e jamais seremos a mesma pessoa da semana passada para esta. Porquê? Porque todos os dias perdemos cabelos, todos os dias a nossa pele vai envelhecendo, nós não damos conta. Microscopicamente vê-se, não é? Seguramente que a nossa pele vai envelhecendo dia após dia. Então, ninguém é para sempre. Ninguém é como Jesus. Amém?
Jesus não está limitado por espaço nem tempo, porque Ele é Deus, Ele é multidimensional. Nós em Apocalipse 1:4 nós vamos ver o que diz: graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Aqui fala-nos de Jesus, certo? Isto inclui tudo. Aqui não está a falar de nós, e sim dele, certo? Certo, amém. Amém. Outro ponto que nós podemos, outra forma que nós podemos ver que Deus é multidimensional, nós vemos isso no modo como o Espírito Santo se move. Amém? Então João 3:8 diz: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então, se nós pensarmos é impossível, ou nós não conseguimos, nós humanos não conseguimos colocar o Espírito Santo numa caixa. Nós não conseguimos colocar limites no Espírito Santo, porque o Espírito Santo é como o vento. Nós não conseguimos colocar limites no vento. Quando nós vamos à rua, né, nós vimos o vento, nós não o vemos, nós apenas o sentimos, nós apenas vemos ele andar de um lado para o outro, abanar as árvores, e o Espírito Santo funciona da mesma forma. Funciona em dimensões que nós não nos movemos, nós não conseguimos formatá-lo, e ele está numa dimensão que nós não estamos familiarizados. Nós não entendemos essa dimensão em que o Espírito Santo se move. Então, isso quer dizer que o Espírito Santo é multidimensional. Amém? Em Jó 9, 10 e 11 diz assim: realiza maravilhas que não se podem perscrutar, milagres intocáveis. Quando passa por mim, não posso vê-lo. Se passa junto a mim, não o percebo. Amém? Então, nós temos que entender que o Pai é multidimensional, o Filho é multidimensional e o Espírito Santo, ele é multidimensional. Então, eles três são multidimensionais. Amém? É verdade. Nós temos escrito porque Deus é multidimensional, nunca estamos sós. Certo? Então, eu gostaria que todos repetissem comigo isto. Vamos lá, amor? Porque Deus porque Deus é multidimensional, nunca estamos sós. Eu vou repetir. Porque Deus é multidimensional, nunca estamos sós. É importante nós incutirmos isso. Nós nunca estamos sós. Exatamente por ele ser multidimensional, ok? Ele está em todas as dimensões ao mesmo tempo. Não é? Agora a cabeça começa a pensar: como é que Deus está em todo lugar? Ele está no passado, Ele está no presente, Ele está no futuro, Ele está aqui, Ele está no céu, Ele está no mundo espiritual. Amém? E isso faz-me sentir segura. Faz-me sentir segura porque eu sou uma filha dele, eu estou aqui em Epsom, neste momento, neste lugar, e eu sei que Ele está aqui. Ele está a proteger-nos, nada de mal nos acontece, porque Ele está connosco, mas eu sei também que Ele está em Portugal, ao pé da minha família, ao pé dos meus irmãos em Cristo, de todas as pessoas com quem congregam, que Ele ama. Ele está com eles, Ele está em todo lugar. Amém? Isso deixa-me completamente tranquila. Ok? Podemos ver isso no exemplo de Davi, não é? Que é impossível esconder-se da presença de Deus. Vamos ler Salmos 139, 7, 12, que fala: onde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente e for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia. Ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir
que a escuridão me escondesse, porque para ti, desculpem lá, porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. O que tem a ver, então, tudo isto que lemos com a oração? Como aplico na minha vida? Então, vamos entender como é que nós podemos orar em 5 dimensões. Amém? E então, no primeiro ponto diz, à medida que eu oro, eu olho para trás, para a cruz. Esta é a primeira dimensão da oração. Amém? Amém. À medida que eu oro, olho para trás, para a cruz. Amém? Então, a nossa tendência é, quando nós começamos muitas vezes a orar, é começar com os nossos problemas. Deus ajuda-me, Deus faz, Deus acontece, Deus liberta-me, Deus cura-me. Mas sabem que é importante nós, quando começamos a orar, ter a ideia que nós devemos olhar para trás. Como é que nós olhamos para trás? É agradecer aquilo que Deus fez por nós. Deus, muito obrigado por tu me salvaste. Deus, muito obrigado por o teu Filho Jesus morreu na cruz por mim. Isto é olhar para a cruz. É entender que agradecer a Deus tudo aquilo que Ele tem feito é o mais importante de tudo. E depois, então, nós começamos a pedir. Então, nós nunca devemos começar nem orar nem com os nossos problemas presentes e nem com os nossos problemas futuros. Amém? E porquê? Ok, vocês sabem, tu tens razão, que realmente quando nós oramos nunca devemos relembrar das coisas passadas, nem ter medo do nosso futuro. Tá? Eu estou completamente de acordo e digo-te que a cruz faz-me lembrar 3 coisas. O quanto profundamente Deus me ama, ou Deus nos ama, não é? Qual é o preço do mal e do pecado? Qual foi o preço que Jesus pagou na cruz por mim e por cada um de nós que está aqui? Como eu já estou completamente perdoado. É incrível como é que Ele me faz lembrar como eu estou completamente perdoada de todos os meus erros, porque afinal de contas eu sou um falho, não é? Pecadora, dia após dia, nós pecamos, mas tudo aquilo que nós fazemos, Jesus já nos perdoou. Jesus nos perdoa cada dia. Ou seja, aquilo que Ele fez na cruz do Calvário para eu hoje ter a minha salvação. Ou seja, tudo isso, desde a cruz até aqui, tem sido um perdoar, tem sido um amar da parte dele. E isso é a cruz, eu olhando para trás, para agradecer aquilo que Ele fez, faz-me lembrar tudo isso. Amém? O quanto profundamente Deus me ama. Qual é o preço do mal e do pecado? Como eu já estou completamente perdoado. Quantas pessoas temos aqui que podem dizer o mesmo? Eu estou completamente perdoada. Amém? É bom, é bom, é bom ouvir isso, é bom. Esta é uma forma de começar a nossa oração, não é? É uma forma de nós começarmos a orar. Amém? Pensa que o quanto Deus te ama, mesmo com os pecados horríveis, tu foste perdoado. Amém? Respondi a tua pergunta. Então, nós vamos agora ler 1 de Pedro 1, 18 e 19, que diz: pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Jesus, que era como um cordeiro sem defeito, sem mancha. Uau! Está a corroborar com tudo o que nós acabamos de falar. Não sei se já perceberam que quando nós falamos, a palavra é verdade. Amém? Já repararam que nós falamos, mas aquilo que nós falamos tem que estar escrito na palavra. Amém? E aqui diz
aqui diz o que nós acabamos de dizer. Nós fomos perdoados, fomos libertados pelo sangue de Deus, de Jesus, não é? Deus pagou o resgate para nos salvar de uma vida vazia com o precioso sangue de Jesus. Verdade? Sim, sim. Há uma frase interessante que o Rick Warren diz, que é: o Filho de Deus se fez Filho do Homem para que o Filho do Homem fosse Filho de Deus. Amém? O Filho de Deus fez-se o Filho do Homem para que o Filho do Homem fosse Filho de Deus. Então Jesus fez algo que jamais alguém fez. O sacrifício de Jesus é impensável para a nossa mente humana, para Ele poder pagar os nossos pecados. E isso faz com que Ele tenha nos mostrado o quanto nós somos valiosos, o quanto nós somos preciosos para Ele, por Ele ter pago este preço. É verdade. Nós vemos então a segunda dimensão que podemos ver. Acho que me cortaram o pio. Ok, vamos continuar. Segunda dimensão que podemos ver. Olho para cima. Ou seja, a primeira dimensão que nós podemos ver, a primeira dimensão de oração que nós podemos ver é olho para trás. Não é? Olho para trás, que é a cruz. Em primeiro lugar, quando nós vamos orar, olhamos primeiro para trás. Eu vou falar assim que é mais fácil de vocês fixarem, porque o que nós queremos transmitir hoje é que vocês fixem essa forma de oração. Olhamos primeiro para trás. Primeira dimensão. E agora o segundo é olho para cima, para a face do meu amoroso Pai. Ou seja, olhei para a cruz e agora olho para cima, para a face do meu amoroso Pai. Deves perceber como Deus quer que o vejas. O olhar para a face dele significa que Ele quer que nós entendamos quem Ele é. Verdadeiramente quem Ele é. Ele não quer que a gente o possa ver como um ditador, um chefe, uma pessoa mandona, um supervisor. Não, Ele quer que nós olhemos para Ele como nosso Pai. E que Pai é esse? Um paizinho, aquele nosso Abba Pai, não é? É essa a forma que Ele quer que nós o possamos ver. Apenas algumas pessoas no Velho Testamento o trataram por pai, não é velho. Desculpem, eu vou corrigir. Antigo Testamento. Ninguém apanhou? Não é velho, é antigo. Porque o velho é uma coisa velha, que não presta. Antigo Testamento é algo que nós podemos ter lá atrás e que podemos guardar. Amém? É isso mesmo. Então, nós sabemos que, na realidade, uma das coisas que Jesus veio fazer é dizer-nos a nós a forma como Deus quer que tratemos a Deus. Amém? A forma como Ele quer que o chamemos. Ele quer que nós o chamemos de Pai. Amém? Como o chamas quando falas com Ele? Olha, normalmente eu chamo de Pai. Quando eu começo a orar, eu sempre tenho cuidado, é um hábito que eu tenho de chamar de Pai. E nós devemos chamar de Pai. Sabe, muitas vezes nós temos a dificuldade de chamar Deus de Pai, porque muitas vezes na nossa infância e na nossa vida os nossos pais não foram referência para nós. E nós temos esse problema, porque tentamos, maioria das vezes, comparar Deus com o nosso Pai. Mas nós temos que entender que o nosso Pai, Deus, é um Deus amoroso. É um Deus que nos ama. É um Deus que quer cuidar de nós. Ele é perfeito. Ele é acima de todas as coisas. E a maneira como nós vemos Deus, a maneira como eu vejo Deus, então vai controlar a minha vida. A maneira como eu vejo Deus controla a minha vida mais do que qualquer coisa. Amém? E a forma como eu vejo Deus vai determinar se as minhas orações são frutíferas, se são proveitosas ou não. Amém? Eu quero ler com vocês Romanos 8, 15
A 17 diz assim: pois vocês não receberam um espírito que vos escravize, para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de facto participamos nos seus sofrimentos, para que também participemos na sua glória. É verdade. É verdade. Agora nós somos adotados. É verdade. Aqui diz em Romanos 8, 15 a 17, não é? Como acabaste de ler. Agora nós somos adotados. E sabes que esta passagem nos dá 3 pontos interessantes para a oração. Dá. E eu vou mostrar-vos. Há 3 formas que Deus quer que seja a tua oração. A tua, a minha, a nossa oração, não é? Ele quer que a nossa oração seja pessoal. E o que é isso, a oração ser pessoal, ser íntima? Nós podemos falar como uma criança. Eu falo de criança porque não há nada mais puro quando chega ao pé dos pais. Uma criança que, se está triste, diz que está triste. Fala a verdade, diz que o que sofre. Não tem problemas em chorar na frente do pai e da mãe, não tem problema de abrir o seu coração, mostrar os sentimentos, tudo isso. Não há ninguém como uma criança que o faça. Então, nós devemos ser assim, íntimos com Deus. Devemos tratá-lo de Abba, com carinho. Abba, Pai, Paizinho. Amém? Isso significa como eu o vejo, o meu Paizinho. Também diz que devemos clamar apaixonados. O que é isso, clamar apaixonados? É clamar com amor, é demonstrar aquilo que tu sentes. Amém? É uma forma incrível, porque muitas das pessoas não conseguem mostrar sentimentos. Verdade? Muitos de nós não conseguimos mostrar sentimentos. Porquê? Porque se calhar, mesmo como o Gil explicou há bocado, por vezes traumas, por vezes... Mas não, o que Deus quer é que nós entendamos que Ele é um Deus incrível, que não podemos nem dá para comparar com os nossos pais terrenos ou com pessoas que nós conhecemos. Porquê? Porque Ele é diferente. Porque nele não há pecado algum. Amém? Ele nos ama. Ele é o único que tem o amor incondicional para nós. Amém? E também o Espírito Santo em colaboração connosco. Quando eu falo Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e o Espírito Santo em colaboração connosco nos leva em oração ao Pai. Eu vou explicar isto. Às vezes não é fácil explicar, não é fácil entender. Explicar a gente explica, mas às vezes as pessoas não entendem. Não sei se já vos aconteceu vocês estarem diante de Deus, ali a falar: Senhor, não tenho palavras. Eu sinto que devo estar aqui, eu quero falar, mas eu não consigo. Então, fica silencioso. Fica aquele espaço bom, gostoso, não é? E o Espírito Santo que está ali, Ele próprio comunica com o Pai. Ele próprio, juntamente contigo, consegue levar aquilo que está de necessário, de necessidade, de nós tirarmos de dentro de nós para o Pai. Ele ajuda-nos. Então, nós devemos ter o Espírito Santo como um colaborador no tempo da oração, porque Ele está aqui. Amém? Nós devemos ter estas três formas de oração. Aqui diz 3 formas que Deus quer que seja a tua oração: pessoal, que é íntimo, clamar, apaixonado e em colaboração com o Espírito Santo. Ok? São estas 3 formas, vocês não se esqueçam, porque é muito importante. Amém? Nós clamarmos a Deus, nós sermos íntimos com Ele, nós amarmos Ele.
e o Espírito Santo estar connosco. Amém? Yeah. Amém. Isso leva-nos à terceira dimensão. Amém? Então, a terceira dimensão é eu olho para dentro. Amém? Então, eu queria que vocês recapitulassem comigo, porque nós hoje vamos sair com isto na ponta da língua. Primeira dimensão. Olhar para trás. Amém. Segunda dimensão. Olhar para cima. Terceira dimensão. Olhar para dentro. Eu olho para dentro. Amém? Amém? Nós vemos que Jesus vive dentro de nós, né? A partir do momento em que nós aceitamos Jesus. E Ele vive dentro de nós por esta dimensão, pela terceira dimensão. Então, quando nós nos convertemos, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. E aquilo que nós temos que entender é que quando nós temos Deus a habitar dentro de nós, nós temos a Trindade a habitar dentro de nós. Nós temos Deus a habitar dentro de nós temos Jesus a habitar dentro de nós e nós temos o Espírito Santo a habitar dentro de nós. Então, quando nós recebemos Jesus, Deus não se dá um pouco. E como esta Trindade não pode ser separada, é impossível nós termos só um pouco de Deus. Quando nós temos Deus completo. Então nós temos esta Trindade. E nós podemos dizer que não sentimos, é verdade. Nós podemos dizer que não vemos, é verdade também. Mas aquilo que nós temos que ter consciência é que a verdade é esta. Os três vivem dentro de nós. Ok. É verdade, os três vivem dentro de nós e há algo que se tu fizeres, que é, se tu o convidares para ele, quando aceitas Jesus, para ele entrar dentro do teu coração, Senhor, sim, aceito-te, vem, ele vem viver para dentro de nós, ele vem fazer morada dentro do nosso espírito, mas ele não vem sozinho. Ele não vem só ele não vem só Deus. Nós não podemos ter um pouquinho de Deus dentro de nós. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? E isso é tremendo. Isso é tremendo, porque ainda que não sintas, já pensaram nisso? Há pessoas que dizem assim, meu Deus, não sinto. Ai, Paula, não sinto. Pois é, mas é verdade. A palavra diz, e então não há o que fazer. É acreditar. Porque a palavra é real, não é? Aqui diz em 2 Coríntios 13, 5, examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está com vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Todos nós estamos cá hoje porque desejamos ser pessoas melhores. Verdade? Sim. Não há mudança sem confiança. É importante nós percebermos que não há mudança sem confiança. E não há confiança sem verdade. Nós, em primeiro lugar, devemos procurar a verdade dentro de nós, como nós estamos. Amém? Nós sabemos que a verdade liberta. Lógico que a verdade liberta. Mas antes disso, o saber da verdade que está dentro de nós, essa verdade nos faz miseráveis, nos faz tristes, porque a nossa tendência é olhar para as coisas más, tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que passou, que foi de errado na nossa vida, os nossos erros. Mas é importante nós sabermos que o olhar para essa miséria, o olhar para esses erros, faz com que nós tenhamos um começo com Deus. Tenhamos um começo de mudança, um começo diário com Deus. Porquê? Porque aquilo que nós erramos, nós não vamos querer errar mais. Às vezes até podemos errar, mas nós não vamos querer fazê-lo. E isso faz com que nós possamos caminhar para a frente. Amém? Provérbios 28, 13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Sim, há algo que nos pode ajudar. É verdade, podemos começar pelo fruto do Espírito. Amém? Nós vamos em Gálatas 5, 22 e 23, que diz que quais são
os frutos. Eu não gosto de dizer os frutos do Espírito, porque eu acredito que o fruto do Espírito é um fruto com os vários gomos, não é? Como nós temos uma laranja, não é? Então, esses vários gomos que têm o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Tendo em nós cada uma dessas partículas do fruto do Espírito, então teremos a imagem perfeita de Jesus em nós, certo? É isso mesmo, é isso mesmo. Vamos ver a quarta dimensão. Então, primeira dimensão, olhar para trás. Segunda dimensão, Olhar para cima. Terceira dimensão, olhar para dentro. E quarta dimensão, olhar ao meu redor. Amém? Quarta dimensão, olhar ao meu redor. Amém? E com isto, como é que eu posso olhar ao meu redor? Porquê? Porque ao meu redor acontecem muitas coisas. Ao meu redor eu tenho pessoas necessitadas, ao meu redor eu tenho amigos que precisam de uma palavra. E como é que eu posso orar para que Deus me use ao meu redor? É isso mesmo, é pedir para que o Espírito Santo, para que Ele me use. Amém? Para aquilo que eu faço no meu dia a dia, o Espírito Santo me use. Isto é orar ao meu redor. Amém? Na quarta dimensão. E vocês sabem que uma das orações mais perigosas que nós podemos dizer a Deus é usa-me. Amém? Uma das orações mais perigosas que nós podemos dizer a Deus é, como disse o profeta Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? O dizer a Deus, usa-me, é um risco. Porquê? Porque se tu estás disposto a ser usado por Deus, Deus vai te usar. E Deus vai te usar não como eu quero, não como nós queremos, mas como Ele quer. E muitas vezes há uma expressão que é usada, que Deus te usa de uma forma que Ele te espreme como uma laranja, porque Ele vai sacar todas as tuas capacidades para Ele te poder usar, porque um dia tu disseste, Deus usa-me. Amém? É verdade. Ou seja, ao olhares para o mundo lá fora, ao olhares para a nossa cidade, a nossa aldeia, depende onde vivas, o teu desejo e atitude irá mudar. A partir do momento em que digas, eis-me aqui, usa-me, Deus vai agarrar aquela palavra. Se algum dia tu disseste, usa-me, Deus ouviu. E Ele agarrou aquela palavra. Seguramente Ele vai andar ali atrás de ti. O que é que se passa comigo? Mas o teu empurrão é sempre para a igreja, mais próxima. Porquê? Porque um dia lá atrás tu disseste, usa-me. E Ele vai te usar. E como eu disse mesmo, às vezes até bem espremido, não é? O teu desejo e atitude irá mudar, as tuas palavras serão, mostra-me onde sou útil. Em vez de criticares, de queixares, de julgares, de lamentares, quando tu dizes, usa-me, aquilo que Ele agarra em ti vai. E a tua atitude muda completamente. Em vez de criticares pelo irmão que está assim ou assado, tu não o vais fazer. Tu vais agarrar e tu vais. Tu só queres saber em servir loucamente, apaixonadamente. E isso, nós temos exemplos de pessoas na fé em que estão a trabalhar com idades jovens. Olha, nós temos aqui os nossos jovens que são apaixonados pelo trabalho. A forma como eles se dão, a forma como se dedicam. Porque eles disseram, eis-me aqui. Muita gente não entende porque é que se levantam cedo e para fazer isto, fazer aquilo, para domingo estarem cá, montagem e desmontagem, por uma simples razão. Eles disseram, eis-me aqui, num belo dia, e não conseguem ficar em casa, porque aquilo que está dentro deles queima para vir servir. Amém? É verdade. Falar com o Espírito Santo pode ser... falar com o Espírito Santo pede que mostre o que está mal dentro de ti e faz a diferença.
Amém? Nós vamos ler Romanos 6,13, que diz: antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumento de justiça. Esta é uma vida com propósitos. Esta é uma vida com propósitos. O mundo está à espera da tua ajuda e da minha ajuda. O mundo está à espera de nós. Amém? Deves orar a oração da quarta dimensão. Deus, usa-me. Cada um de nós deve fazer esta oração. Deus, usa-me. A igreja é a esperança para as nações. Nunca se esqueçam. Nós, igreja, nós agora somos este grupo que está aqui. Nós somos a esperança para o pessoal de Epson que está ali à nossa espera. Amém? Cada um de nós. Sim, é importante deixar de buscar lugares ou coisas importantes para fazer. Muitas vezes nós temos tendência de buscar aquilo que nós achamos que é mais importante ou menos importante na nossa vida, ou lugares de destaque. Não é isso que é importante para Deus. O que é importante para Deus é quando Deus nos usa, é quando nós colocamos o nosso coração naquilo que estamos a fazer. A Bíblia diz: tudo o que vier para fazer à mão, faz. Então, se eu tiver no meu coração nisso, isso é o mais importante. Isso é o que Deus quer de mim. Porquê? Porque Deus vai honrar o teu coração e vai honrar aquilo que tu estás a fazer, e Ele vai te usar. Ele vai te usar naquilo que vier à mão. Amém? Amém. Então nós vamos falar agora da quinta e última dimensão. Vamos repetir? Primeira dimensão, olho para trás. A segunda, olho para cima. A terceira, olho dentro. A quarta, ao meu redor. E a quinta, olho para a frente. Olhas para a frente, olhas para o teu futuro e com fé. Olhar para a frente é olhar com fé, mas olhando para o nosso futuro. Amém? Este é o tempo de falar com Deus. É o tempo de nós entregarmos a nossa agenda, aquela secreta, aquela agenda que estamos sempre muito cheios, sempre cheios de coisas para fazer. Este é o tempo de nós entregarmos a nossa agenda a Deus. Entregar aquilo que nós fazemos esta semana, para a semana. Ai Deus, eu para o ano que vem eu já tenho tudo agendado, já tenho férias, já tenho isto, já tenho aquilo. Eu daqui a 10 anos, daqui a 10 anos eu quero estar aposentada. Não é? Eu agora vou-vos abrir aqui o meu coração só um bocadinho. Os meus filhos ouvem sempre eu dizer: filhos, nós vamos dar tudo, porque a mãe aos 65 anos vai aposentar. Vai só ir à igreja, estar ali mais calma, não fazer aquilo que eu faço hoje, não é? Também a idade vai ser outra. Isso é o que está na minha mente, porque eu já estou a pensar: meu Deus, eu vejo tanta gente com os 65 que estão todos a dizer: não, agora vou. Eu já começo a pensar, não é? Mas não tenho que pensar assim. Depois de nós fazermos, estudarmos, estávamos a fazer esta mensagem para hoje trazer à igreja, eu pensei: eu não tenho que pensar assim. Deus, o meu futuro está nas tuas mãos. E se tu achares que eu vou ter esta genica, como eu dizia no nosso grupo na quinta-feira, se eu com 65 e com 70 anos continuar com a força que tenho hoje para poder fazer o trabalho que faço hoje, eu vou fazer. Claro, não é? Vocês vão ouvir que é das articulações, mas sim, é isso mesmo. Aquilo que Deus tem para eu fazer, e o horário é dele. Amém? É tempo de nós entregarmos tudo na mão dele. Amém? Então o que eu vou pedir é: falem com Deus. Essa é uma mensagem de coração. Falem com Deus. Amém? Chamem-lhe de paizinho, Abba Pai, conversem com Ele. Deus quer que nós falemos com Ele. Deus quer que nós entreguemos a nossa agenda. Amém? Outra das coisas que nós devemos lembrar: assim como um pai gosta quando as crianças chegam, eu amo. Os meus filhos falam comigo, conosco, sobre o projeto de cada um. Desde pequenino do Juan, o que é que pensa fazer amanhã, com os amigos, sair com os amiguinhos, como o Davi que vai casar. É bom quando eles chegam ao pé de nós e abrem o coração deles. Nós amamos. Deus também quer. Porque Deus se alegra
Como nós nos alegramos com os nossos filhos, como eu estou alegre com o meu Davi, que está noivo, etc. Pensa, mãe, eu quero comprar isto, quero comprar aquilo. Eu fico feliz. Deus também fica feliz comigo, chegar ao pé dele e dizer, paizinho, amém, eu estou a abrir o meu coração. Hoje estou triste, estou a passar mal, mas amanhã posso dizer, eu estou tão feliz, Deus, obrigado. É isso que Deus quer. Amém? Pede ao Pai que te ajude a priorizar as coisas que desejas fazer. Quais? E as mais importantes. Tomar a decisão certa. Ter força e um coração sensível sem ser débil. Pede a Deus para que te dê força e um coração sensível sem ser débil. Amém? Sabem? Podemos ler muitos livros de autoajuda. E eu não estou a dizer que sou contra, pelo contrário. Porque eu sou uma facilitadora de um apoio de autoajuda. Mas há algo que eu gostaria de vos dizer, que acima de todos os livros de autoajuda, que eu até os leio, que eu até ajudo, amém? Muita gente. O mais importante é quando nós agarramos e fazemos uma reuniãozinha com a Trindade. Marquem uma reunião com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E vamos falar com Ele. Deus, o que é que Tu queres? Ajuda-me. Assim, talvez possamos entender o que eles querem de nós. O que é que os 3 em 1 podem fazer na nossa vida. Amém? Isso é muito importante. E vão ver que os erros que nós cometemos serão muito menos. Os pensamentos que nós temos de dúvidas e etc. mudam completamente quando nós vamos buscar essa Trindade. Quando vamos buscar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Amém. A Bíblia é o nosso manual. Amém? A prova de falhas. A Bíblia é o nosso manual, a prova de falhas. Só temos é que ler. Mais nada, só temos é que ler. Quanto mais usares este livro, mais confiança terás na vida. Quanto mais usares a Bíblia, mais confiança terás na vida. Amém? Nós vamos ler Filipenses 1:6. Ok? Posso ler? Podes. E assim, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Então, orar nestas 5 dimensões é apenas um formato para nós podermos refrescar e aprender a nossa vida de oração diária. Amém? Orar nestas 5 dimensões é: olhamos para trás, para a cruz, e somos gratos a Deus. Olhamos para cima e vemos como Deus é. Olhamos para dentro de nós e vemos Cristo em nós. Olhamos à nossa volta e pedimos ao Espírito Santo que nos use. E olhamos para a frente e vemos o nosso futuro em fé. Amém? À frente está o nosso futuro em fé, quando nós oramos nesta 5ª dimensão. Amém? E é isto que Deus nos está a falar no dia de hoje, nesta nossa campanha de oração. E eu espero que cada um de nós interiorize estas 5 dimensões com que nós podemos orar. Amém? E eu gostava que vocês repetissem comigo. Amém? Primeira dimensão, Olhar para trás. olhar para trás. Segunda dimensão, olhar para cima. Terceira dimensão, Olhar para dentro. Quarta dimensão, Olhar ao ao redor. E a 5ª dimensão, Olhar olhar para frente. para frente. Amém? Amém. Amém. E vamos ficar de pé e vamos orar. Amém? Amém. Amém. Nós vamos orar para que nós possamos interiorizar isto que aprendemos hoje. Isto que aprendemos hoje é apenas uma forma em que possamos saber como orar. Como orar. Amém? Não esquecer que, em primeiro lugar, nós temos que agradecer a cruz lá atrás. Amém? E quando nós agradecemos a cruz, nós estamos a recordar
aquilo e a dar valor àquilo que Jesus fez na cruz por nós. Amém? Toda a caminhada que nós falamos hoje, é importante nós recordarmos os 5 passos de oração. A primeira dimensão, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Amém? E nós vamos orar para que Deus possa então fazer luz dentro de nós com aquilo que acabamos de ouvir. Amém? Querido Deus, obrigado, Senhor, porque Tu és aquele que és, que eras e que és de vir, Pai. Tu és um Deus maravilhoso. Tu estás em todo lugar. Deus, obrigado pela palavra que nós podemos ouvir hoje. Obrigado, Senhor, porque és Tu quem falas. Obrigado, Senhor, porque Tu nos usas. Obrigado também, Senhor, porque és Tu quem limpas tudo o que cá está dentro, Senhor. Tu trazes à tona, Pai, e Tu pões coisas boas dentro de nós. Porquê? Porque é o Teu Espírito que habita em nós, Pai. Senhor, obrigado porque vocês os 3 estão aqui dentro de nós e porque nós hoje aprendemos, Senhor, e não duvidamos da Tua palavra. Tu estás conosco, Pai. Tu estás conosco, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta igreja, Pai. Obrigado por cada família. Obrigado por cada casal, Pai Santo. Obrigado, Senhor, por aqueles que não vieram, Pai, porque nós temos que agradecer pelos que cá estão e pelos que não estão também. Tu sabes os motivos pelo qual eles não vieram, Pai. Tu sabes tudo porque Tu estás em todo lugar. Nós aprendemos hoje que Tu estás em todo lugar. E assim eu oro, Pai, como Tu estás em todo lugar, Pai, Tu sabes, Senhor, o que se passa com eles, e eu oro, Senhor, para que Tu possas contender com a vida deles, possas estar com eles, Pai, Tu possas abençoar, Senhor, também assim abençoar os que estão cá, Deus, e que Tu possam dirigir as suas casas no final desta reunião, Pai, para que Tu possas, Senhor, juntá-los às suas famílias em casa, Tu possas abençoar, Senhor, aquelas famílias, Senhor, que estão em casa, Senhor, porque vão levar daqui, Pai, a Tua bênção, vão levar daqui, Senhor, aquilo que Tu estás a dar, Senhor. Eles vieram receber, eles podem partilhar com os maridos, eles podem partilhar com a família, com amigos, Pai. Aleluia. Obrigado, Deus. Deus, Tu és o Rei dos Reis. Tu és o nosso Paizinho. Tu és aquele a quem nós amamos, a quem nós queremos ter intimidade. Deus, Tu és santo. Tu és tudo o que nós temos, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abrir a nossa boca para dizer Abba, Pai, para dizer nós Te amamos, nós queremos intimidade contigo, nós queremos relacionamento, nós queremos estar mais próximos, nós queremos, Deus, ouvir de Ti, nós queremos estar no silêncio na Tua presença, nós queremos que o Teu Santo Espírito que habita dentro de nós possa ajudar-nos no nosso diálogo contigo, nas nossas orações contigo, possa tirar de dentro de nós o perfeito louvor, Pai. Espírito Santo, faz morada na nossa vida. Espírito Santo, faz morada na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Pai. Amém. Amém. Podem sentar, amém? Só antes de ouvir os nossos anúncios, para a semana é o Dia dos Homens. Então, homens, venham na expectativa. Tá bom? Deus abençoe a todos, amém? Amém.